nós iremos estudar a vida de John Stuart Mill, tá? Ele nasceu em 1806, veio a falecer em 1873. Vamos. A história dele é muito interessante, vocês vão saber por quê. John Stuart Mill, ele nasceu em 20 de maio de 1806 em Londres. Ele era filho do filósofo e economista, escocês James Mill e de Henrietta Buron. Desde muito cedo ele foi educado de forma rigorosa pelo pai, que acreditava no poder da instrução para formar homens de caráter e de raciocínio lógico. James Mill era próximo do economista Jeremy Bentham, criador da doutrina do utilitarismo, que defendia a ideia de que a melhor ação é a que promove a maior felicidade para o número de pessoas. Assim, o jovem Mill cresceu em um ambiente profundamente intelectual, porque o pai dele era economista, era filósofo, né? E ele foi crescendo nesse ambiente. Agora nós vamos saber por que é diferente a formação dele. Nós vamos depois dialogar sobre isso. Formação precoce. Stuart Mill recebeu a positivista antes do sistema existir. O pai de John o submeteu a um método rigoroso de estudo. Aos 3 anos de idade, era para ele estar brincando, fazendo qualquer coisa da idade dele. O que ele estava fazendo? Ele começou a estudar grego aos 3 anos de idade. Aos 7 anos de idade, ele já lia os diálogos de Platão. Antes dos 8 anos, ele já tinha lido as histórias de Heródoto, as conversações memoráveis de Xenofonte. Nessa idade, ele já. Isso aí, agora vamos parar aqui um pouquinho e voltar. Vocês acham que aos 3 anos de idade é uma matéria? Isso aqui é uma matéria para uma criança de 3 anos? Com certeza não era, né? Nessa idade, ele já aprendia sozinho a história, mas prestava contas de suas leituras. Aos 8 anos de idade, ele começou o estudo de leitura, que em breve conheceu perfeitamente. Ao mesmo tempo, estudava com muito empenho álgebra, geometria e cálculo infinitesimal. Também não, nenhuma dessa matéria era para uma criança de 8 anos. Aos 11 anos, ele começou a escrever uma história romana. Aos 12, começou a lógica, que ficou sendo seu estudo preferido. Seu curso terminado, mas ele fazia questão de repetir de novo as mesmas coisas que ele estudou, até que ele descobriu a filosofia, né, e se apaixonou por ela, baseado nos ensinos de Bentham, cujo utilitário seria adotado por ele mais tarde. Em seus estudos, nunca se falou de culturas física, pois os seus pais não se interessavam. Ele preferia as ideias. Tanto que um dia ele falou: meu pai quer ver eu com a cabeça cheia, né? Nessa vida de estafa, agora ele já, né, com essa idade, ele já estava estafado. Nessa vida de estafa, o jovem foi criado. Ele nunca teve nenhum companheiro de sua idade para brincar, falar nada. Ele jamais brincou. Sua vida foi dedicada ao estudo. Sua educação foi considerada uma das mais intensas da época para qualquer criança, né? O pai de John
considerava sinal de loucura, toda emoção viva. Você não podia nem mostrar muita felicidade para o pai dele. Emoção viva e sentimentalismo. E para o pai dele era como uma aberração da moralidade. Essa laguna, que é esse vazio que houve na vida dele, teve uma grande repercussão com uma crise que se manifestou na sua mocidade, principalmente quando atingiu seus 20 anos de idade, com grande crise de ansiedade. Né? Então, um profundo gosto por uma vida sem interesse, que não lhe parecia digna de ter vivido. Ele estava cansado de tudo aquilo, né? Nessa idade, ele já se sentia até um velho, né? Que nunca teve, só estudou. A crise terminou em muitas lágrimas e um sentimento generoso. A culpa de tudo isso foi do seu pai, com estudos rigorosos e nenhum lazer, brincadeira, amizade. Isso aqui é bom para a gente ver, né? Que tudo que é demais faz mal. Esse momento marcou profundamente a sua trajetória, levando-o a valorizar mais as artes, a literatura e o cultivo da sensibilidade humana. Né? Viveu uma vida relativamente discreta, mas seu encontro com Henrietta Taylor em 1830 foi decisivo. Henrietta era uma mulher casada quando se conheceram e os dois mantiveram amizade intensa, baseada em discursos de filosofia, discussões intelectuais, porque ela também era intelectual, né? Após a morte do marido dela, em 1851, eles casaram-se oficialmente. Mill reconheceu que Greta teve enorme influência em seu pensamento, especialmente nas questões ligadas aos direitos da mulher e à liberdade individual. Ó, nós estamos no ano de 1851. Na época, já se discutia os direitos das mulheres e a liberdade individual. Então, essa matéria não é de hoje, viu, gente? É só vocês estudar que vocês vão ver que já existia em 1851. Agora nós vamos ver a mais um pouquinho. Obra e pensamento. John Stuart Mill foi um pensador de múltiplas áreas. Dos anos, né? Ele era muito estudioso e tinha uma bagagem muito extensa, principalmente em filosofia, economia, política e entre suas obras, a mais importante está Sistema de Lógica, 1843, obra que consolidou seu prestígio como filósofo da ciência. Princípios da economia política. Foi feito em 1848. Durante muito tempo, foi um dos manuais mais utilizados no estudo da economia. Sobre a liberdade, 1859, talvez sua obra mais famosa, onde defendeu com vigor a liberdade individual contra a tirania da maioria do Estado. Ele era a favor da liberdade. A sujeições das mulheres. Foi em 1869, um dos textos pioneiros na defesa da igualdade de gênero. Olha só que quando alguém falar da igualdade de gênero, eles não estão fazendo nada de novo. Isso já existia em 1869. Quem fez? John Mill.
defesa da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres, antecipando o debate feminista, que só se tornaria centrais no século XX. Agora está se tornando centrais. Então, quando alguém fala alguma coisa, você já sabe aonde começou, aonde foi a raiz. Mill também foi um defensor da educação pública, da democracia representativa e da liberdade de expressão. Tá vendo? Quanto que ele era informado e o que ele estudou, as obras que ele fez, vale para nós até hoje. Considerando que só por meio de debate aberto as sociedades poderiam avançar. Então, tem que ter o quê? Liberdade, debate aberto, né? Que isso aí só enriquece as pessoas e um país. Sua versão do utilitarismo, ele procurou conciliar a busca pela felicidade com a valorização da qualidade das experiências humanas e não apenas na sua quantidade. Atuação política, ele gostava de atuar na política, né? Que além de filósofo, Mill foi parlamentar, por isso que ele entende muito bem desses assuntos. Entre 1865 e 1868, ele ocupou uma cadeira na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, onde defendeu causas progressistas, como sufrágio feminino, reformas sociais e maior justiça para as colônias britânicas. Últimos anos e morte. Nos últimos anos, Emile viveu parte do tempo em Avignon, França, onde havia se estabelecido após a morte da sua esposa Henrietta, em 1858. Ele continuou escrevendo e mantendo correspondência com outros intelectuais até sua morte, em 8 de maio de 1873. Ele foi sepultado ao lado da sua esposa, né, em Avignon, como havia desejado, como ele legado ele nos deixou. Eu considero que deixou grande legado para nós, né? Espero que vocês também. John Stuart Mill, ele permanece como um dos grandes nomes do pensamento liberal moderno. Seu trabalho em defesa da liberdade, da igualdade e do racionalismo ainda inspira debates sobre democracia, direitos humanos e justiça social. Pena que o nome dele não, a gente não vê nas faculdades, nas escolas, né, como deveria, né? Soube, ele soube unir rigor intelectual com uma profunda preocupação ética, tornando-se um referencial para a filosofia política, a economia e a educação. Esse retrato, que eu um pouquinho, é um conjunto das imagens históricas disponível na National Portrait Gallery, em Londres, onde Mill aparece como uma expressão séria e contemplativa. Embora existam diversas representações, esse é um dos poucos que são reconhecidos como autêntico e amplamente divulgado, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aí. John Stuart Mill foi um influente filósofo, economista e político britânico, conhecido principalmente por suas contribuições, né, ao liberalismo, utilitarismo e defesa da liberdade individual, né? Na enciclopédia da Wikipédia. Ele foi membro do parlamento, onde se destacou como defensor dos direitos das mulheres e reformas sociais, né? Curiosamente, segundo o relato do próprio Mill, em carta de 1867, ele realizou apenas uma sessão fotográfica com John
Watkins, devido à sua aversão a esse tipo de procedimento. Ele não era muito chegado em tirar, né, foto, mas ele tem uma expressão assim triste, né? E aqui está uma foto na época dele, né? E tem uma análise comparativa das perspectivas morais de Stuart e de Quant. Filosofia moral de Stuart, tendo como finalidade o máximo bem para o princípio de utilidade, age de maneira a proporcionar a máxima felicidade para o maior número. E devemos agir em dever o respeito pela lei moral a que aderimos livre e racionalmente. Lei moral universal age de tal forma que a máxima acolhida se possa tornar uma máxima universal. Qual critério adotar para averiguar a correção das ações? As consequências, né? Determinam a sua utilidade e logo a sua legitimidade. Uma ação será útil se as suas consequências forem as melhores para o maior número de pessoas, né? Isso aqui é de 1000. E do outro, as intenções que presidem as ações determinam a sua legitimidade. A ação é boa se a intenção é pura. Isto é, se a intenção decorre da adesão livre da vontade ao dever de autonomia da vontade. As duas são boas, né? Qual o princípio da utilidade? As ações são certas nas proporções em que tende à felicidade e erradas nas proporções em que tende a produzir o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se prazer e ausência de dor, e por infelicidade, dor e a privação do prazer. John Stuart Mill. Para mim, ele é o pai do utilitarismo. E qual ele fez um programa de educação que eu vou antes de terminar. Qual que era o programa que ele tinha? Esse programa foi traçado por Mill no discurso que pronunciou em 1867 como presidente da Universidade de Santo André, na Escócia, né? Que são necessidade de cultura geral, que é formar homens antes de formar advogados, engenheiro, médico. Tal deve ser a preocupação dos educadores dignos desse nome. Uma especialização muito apressada é um infortúnio para os jovens, segundo Mill. Defesa da humanidade clássica, segundo Mill, estão gravemente ameaçadas pela invasão da ciência, pelo desenvolvimento do ensino técnico, maus métodos, defeitos empregados de tempo. Coloca como princípio que toda educação esmerada comporta o conhecimento de uma língua e literatura estrangeiro. Ele era a favor de cada um aprender pelo menos uma língua estrangeira. Também acho que ele estava certo, né? O papel da ciência tem pouco entusiasmo pelo valor educativo da ciência. Disse que as ciências são capazes de dar boas lições de método. É precisamente o que Mill contesta. Pouco importa ouvir e ver hábeis experiência toda a nossa vida. A simples imitação não nos ensinará a fazer outro tanto. Para ele, a lógica é o intérprete necessário das ciências indutiva e das dedutivas. Essas não têm valor pedagógico, senão por ela. Mill exagera um tanto a valorizar a sua ciência preferida. Ainda sem a lógica, as regras do método, a disciplina intelectual que resulta de uma prática inconsciente
das suas inconsciente das suas regras, tem ação mais lenta, mais obscura e real, né? Não se deve, portanto, crer que o estudo da ciência seja estéril ao espírito, porque outros acreditam que só ela fecunda. A ciência insiste pouco na psicologia, cuja terra de eleição é a Escócia, mas se estende mais a respeito de ciências sociais, a história que é preciso ensinar, apoiando os fatos, a instrução cívica, todo mundo deveria de aprender, né? Das instituições nacionais, a economia política, jurisprudência, no que se refere aos princípios gerais das leis, enfim, o direito internacional, código das nossas relações como nações estrangeiras. Eu adoraria ter aprendido tudo isso, né? Cultivo do sentimento e da vontade. Esse cultivo deve ser dado pelo ensino moral, religioso e pela estética. A arte tem uma missão educativa. Contrabalança, felizmente, o espírito mercantil, o puritanismo, que tende a estreitar a alma inglesa. A arte homens melhores, ao sair de uma leitura de Dantes, né? De Lucrécio, Virgílio, nossa alma tem sentimento mais nobre. É bom respirar de tempo em tempo o ar das alturas, permanecer na alma. Ele tinha uns pensamentos muito bons, né? De seu comércio com a beleza, uma espécie de graça que se difunde com todos os seus atos. E qual o perfume de heroísmo? Então, essa é todos os estudos e os pensamentos dele, tá? Espero que vocês tenham gostado e bom estudo. E depois vocês pesquisam o que ele falou e o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Antes de você falar que foi fulano que fez essa teoria, volta para o passado, tá? Que você vai ver quem foi o percussor. E eu